fiel. Glória a Deus. Agindo Deus. Se Deus é por nós, ninguém. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. O fundo está alto. Tá bom? Tá bom, amém. Amém. Primeiro Reis, capítulo é o 13. Quem achou, diga: já achei, pastor. Tá ligeira, a Fran tá ligeira, hein? A Fran já achou. Primeiro Reis, capítulo 13. Versículo é o primeiro. Amém? Vai dizer assim: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Deus pega um profeta, um servo dele, e leva para Betel. Betel quer dizer o quê? A casa de Deus. No versículo 2, olha o que esse profeta vai fazer. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor. Deus envia esse profeta para profetizar, ele clamar contra o altar. E ele vai dizer assim, ó: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Essa profecia, ela vai se cumprir depois de 336 anos. Olha, Deus profetizando através da vida do profeta. Eis que vai nascer da casa de Davi um servo meu chamado Josias. E vai continuar aqui, ó: o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Ele fala essas palavras, essa profecia, e ele vai dizer assim, ó, para vocês saberem que isso é verdade, Deus manda um sinal. E ele vai dizer assim, ó, no versículo 3: e o profeta continuou: este altar cairá, este é o sinal, em pedaços, e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Sabe o que o profeta, sabe o que Jeroboão vai fazer? O versículo 4: tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prende-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não podia recolher. O que aconteceu com a mão do rei Jeroboão? Secou, a mão dele ficou seca. O versículo 6 agora vai dizer assim: então disse-lhe o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu, e ficou como era antes. Versículo 7: disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse-lhe ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, Jeroboão, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor, pela sua
pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. Esse foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, queremos ouvir o Senhor falar nos nossos corações através da Tua poderosa palavra, pois a Tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações através da Tua poderosa palavra. Pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Enquanto nós estamos te ouvindo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor vem operar as Tuas maravilhas, não somente nas nossas vidas, mas na vida dos nossos familiares. É isso que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Então vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Oh, glória. Vamos aplaudir o nosso Deus assim, firme e forte. Isso aí, igreja. Isso, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Podem se assentar. Vamos meditar um pouquinho nessa história. Porque Deus enviou esse profeta a Betel. O significado de Betel é o quê? A casa de Deus. Para profetizar contra o altar, por causa do rei Jeroboão. Esse rei é o primeiro, Jeroboão primeiro. Existe 2 reis que tiveram esse nome. Esse eu falei que é o Jeroboão primeiro. Teve o Jeroboão segundo, que está no 2 Reis capítulo 14. Até o profeta Jonas vai profetizar ali. Deus vai operar um grande milagre ali. Tudo bem que nenhum dos 2 andaram com Deus. Esse rei Jeroboão, só para o irmão e a irmã entender um pouco da história, Deus deu para ele 10 tribos. Quantas tribos? 10 tribos. Ele tem 10 tribos. Filho de Salomão, ele vai ter 2 tribos: a de Judá e a de Benjamim. E Deus, ele fez uma promessa para esse rei Jeroboão. Antes de entregar essas 10 tribos, ele usou um profeta. O profeta pegou uma capa e rasgou assim 10 partes e falou assim: olha, eis que Deus vai te entregar 10 tribos. Que responsabilidade, né? 10 tribos. 10 tribos. Enquanto Salomão estava vivo, Salomão ele cuidava de 12 tribos. Depois que Salomão morreu, Deus repartiu as tribos e dá 10 tribos para esse rei. E voltando um pouquinho aqui, meus irmãos, agora em 1 Reis capítulo 11, eu vou pedir para os irmãos irem até lá. Deus vai pedir para ele guardar a palavra de Deus, que Deus seria com ele por onde quer que ele andasse. Quem está entendendo, diga amém. Presta atenção. No versículo 37 do capítulo 11, 1 Reis, versículo 37, capítulo 11. Tomarei e reinarás sobre tudo o que deseja a tua alma, e será rei sobre Israel, e até que se, versículo 38, e há de ser que, se ouviste tudo o que eu te mando, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a casa de Davi, e te darei Israel. Essa é a promessa de Deus, a aliança de Deus com ele. Mas o que vai acontecer? Ele vai sentir um medo. Deus ele entrega ali as 10 tribos. Ele vai começar a sentir um medo do povo, começar a se voltar ali do lado do rei.
Roboão, o rei Roboão, entenda isso, é filho de Salomão. Jeroboão é filho de Nebate. E ele tem esse medo, ele fala assim: não, eu tenho medo que o povo de Deus, eles se voltem ali para o rei Roboão, e depois eles vêm e me matam. Olha aqui, ó, no capítulo agora 12, no versículo 26, e olha o que ele vai fazer, meus irmãos. Versículo 1: E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor Roboão, rei de Judá. Me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Ele disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Então, ó, o erro desse rei Jeroboão foi não confiar no Senhor. Ele começou a sentir medo, e isso é um perigo. Quando a gente começa a sentir medo, a gente começa a perder a confiança, sim ou não? Nosso Deus, e a gente quer dar um jeitinho nas coisas. E esse foi o erro de Jeroboão. Deus falou: se você guardar a minha palavra, os meus ensinamentos, eu serei contigo. Do mesmo modo que eu fui com Davi, eu serei com você. Aí o que ele vai fazer? Quando a gente sente medo, a gente pede conselho a quem às vezes não vai ajudar, vai atrapalhar. E isso ele vai fazer. O conselho que ele vai receber vai ser ruim, porque ele vai edificar ali um bezerro de ouro. O povo de Deus, em vez de ir a Jerusalém adorar a Deus, eles começaram a adorar ali. Ele começou a falar assim: para que vocês vão lá em Jerusalém se tem um bezerro de ouro aqui? Quem está pegando? Às vezes, por exemplo, a pessoa, o inimigo faz isso com as pessoas. Para que você vai lá na igreja? Às vezes a igreja é longe, mas prega a palavra de Deus. Aí o inimigo fala assim: põe no coração assim os conselhos. Às vezes, sim ou não, às vezes o inimigo vem nos aconselhando errado. Tem uma igreja aqui do lado, por que você vai lá? Vem nessa aqui, não o mesmo Deus. E assim o povo começou a pecar, meus irmãos. 10 tribos na mão do cara. Você viu o estrago que aconteceu? O povo, em vez de adorar a Deus em Jerusalém, estava adorando ali o bezerro de ouro. E Deus gosta de idolatria, meus irmãos. Ele gosta de idolatria. Ele gosta que algo rouba a adoração dele. E assim, meus irmãos, aqui Jeroboão representa muitos pastores, sabe, ou padres, assim, igrejas, vamos dizer assim, que roubaram ali a adoração de Deus. As pessoas pensam, é igual esse povo, presta bem atenção. Quem quer ouvir o homem falar, levanta a mão. Mas quem quer ouvir Deus falar, erga as 2 mãos. Fala: eu quero ver só Deus. Então presta bem atenção, porque eu estou falando a palavra de Deus. Assim também é nos tempos de hoje. As pessoas às vezes pensam que estão indo adorar a Deus, mas não. Tem a idolatria. É igual, por exemplo, vamos colocar um exemplo assim. Vamos colocar um exemplo assim, a igreja católica. Deus não é contra a idolatria? Sim ou não, meus irmãos? Eles não adoram ali? Eles estão fazendo a vontade de Deus ou a vontade dos homens? Então, ó, assim, ó, por mais que às vezes você pega a palavra de Deus para falar às vezes com um católico que acaba se tornando religioso, às vezes ele não ouve, mas às vezes tem católico que acaba ouvindo. E olha aqui, ó, vamos aqui no Salmo 115, é um salmo que eu sempre gosto de colocar para esses assuntos. Salmo 115.
versículo 2, vai dizer assim: por que dirão as nações, onde está o seu Deus? É um texto bem claro, para falar que Deus ele não gosta de imagens. Olha aqui no versículo 3: porém o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que ele aprove. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Olha aqui, ó, que Deus vai falar no versículo 8: a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam, adoram. Você entendeu? Mas isso, igual eu falo, meus irmãos, não é somente igreja católica. A igreja evangélica também, tem muitas igrejas evangélicas que essa profecia vem se cumprindo, se cumprindo, se cumprindo. Porque as pessoas pensam que idolatria, eu sempre falo isso, é uma imagem apenas. Não, não é somente uma imagem, é tudo que vai roubar a adoração de Deus. Então às vezes, por exemplo, tem igreja que, por exemplo, eles atraem as pessoas por conta da idolatria. Por conta da idolatria. As pessoas não estão vindo por conta do sacrifício de Deus, mas sim por conta assim da necessidade. Vem, Deus vai te abençoar na área financeira. Ei, o dinheiro é uma idolatria, sim ou não? Sim ou não? Tem pessoas que idolatram o dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Então as pessoas estão vindo para a igreja por conta do sacrifício de Cristo, buscando as coisas do alto. Não, é terrena. É terrena. Olha, Deus vai restituir a sua família. Sabemos que Deus faz isso, mas essa pessoa está vindo por quê? Às vezes por um namorado que nem é da vontade de Deus. Aí fica fazendo. Deus fala assim mesmo: não é para ti não. Busca as coisas do alto, foca em mim. Foca em mim. E a palavra fala assim, ó: a família é idolatria, sim ou não? Jesus Cristo disse: aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim, é digno de mim. Isso está roubando. Por isso que Deus está enviando assim esse profeta a Betel. E Betel é o que? A casa de Deus. E ele profetiza contra o altar de Deus. Esse rei, ele vai ficar ali furioso. E olha aqui outro ensinamento que eu aprendo aqui, meus irmãos. Quem já tem o dom de discernir espírito aí? Então toma cuidado. Esse rei vai estender as mãos para falar: prenda esse homem. A mão dele seca na hora. Às vezes, por exemplo, quem não tem um discernimento de espírito, fica falando de pastor não. Você vê que Paulo ele falava, mas Paulo ali ele tem um conhecimento, quem era de Deus, quem não era. Às vezes a pessoa não sabe se é de Deus e fica falando mal, leva a maldição para a vida. Deus está usando a vida do servo ali para falar, e a pessoa quer ir contra. E olha o que vai acontecer com ele: a mão dele seca. Ele vê que esse homem era de Deus mesmo. Sabe o que ele vai falar? Ele vai falar assim: ó, ora aí para o seu Deus, para que minha mão volte. Esse profeta ele vai orar, a mão dele vai voltar. E olha, presta bem atenção. Aqui no versículo 7, rei Jeroboão, ele vai dizer assim, ó: disse-lhe o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalecei-te, e te recompensarei. Olha o que ele vai dizer, meus irmãos, no versículo 8. 1 Reis capítulo 13, tá? No versículo 8: porém o homem de Deus disse-lhe ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo:
não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde voltaste. Olha que forte isso daqui, ó. Às vezes você entra num propósito com Deus, faz um jejum. Eu não vou comer até tal hora. Eu não vou comer até tal hora. E sempre vem pessoas assim, bem no dia que você está de jejum. Oh, come aí um pãozinho. Come algo aí que você fala assim, eu estou no propósito. Eu estou no propósito. Entenda isso aqui. Deus tinha dado ordem para ele não comer pão, para ele não beber água e para ele não voltar pelo mesmo caminho que ele foi. E o que o rei está oferecendo para ele? Alimento. Vem, coma aqui. Não, olha, eu vou abençoar você. Ele guarda a palavra de Deus, sim ou não? Ele fala assim, não, ainda que se você me der aí a metade da sua casa, eu não vou aceitar, porque Deus me deu uma ordem. Não é nem para me comer neste lugar, nem para me beber, nem para me voltar pelo mesmo caminho. E olha aqui, ó, no versículo 10. Esse foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Ele obedeceu Deus, sim ou não? Sabe por que ele obedeceu? Porque ele sabia que Jeroboão era de Deus, era Satanás usando ele ali. Igual assim, se um macumbeiro, deixa eu colocar um exemplo, chegar em você e começar a te aconselhar errado, conforme assim, Deus te dá uma ordem e o macumbeiro começar a te aconselhar, você vai ouvir ele. Se não faça isso, faça aquilo, você vai ouvir ele. É igual assim, ó, o diabo não apareceu para Jesus lá no deserto? O diabo, pessoalmente. Faça que essa pedra se torne pão. Jesus comeu. Se o diabo aparecer para você também, você vai comer? Você vai ir contra a palavra, a ordem de Deus? Você vai. O diabo aparecendo para você, uma pessoa mundana aparecer para você, começar a falar algo assim, você vai fazer, sabendo que a palavra de Deus é contra? Não, ele falou assim, não vou fazer. Mas por que ele falou, eu não vou fazer? Porque ele sabia que Jeroboão estava no erro, estava na idolatria. Jeroboão não consegue nem se aconselhar, vai aconselhar os outros. Está no mundão. Ele está no mundão. Mas o que vai acontecer, meus irmãos? Ele vai voltar para outro caminho. Mas o que aconteceu? Ele vai cansar. Eu disse o quê? Ele vai cansar. Esse é o problema, é quando as pessoas cansam. Deus fala assim, ó, não é para andar nos mesmos lugares que você andava, anda em outros lugares, muda o ambiente. Assim ele estava fazendo, ele estava andando, mas ele chegou e cansou. E o problema é quando você cansa, porque você parou. Você parou. Esse é o problema. E quando você para, o que acontece? O inimigo vem ao seu alcance. Tem um outro profeta, no versículo 11, que vai falar que é um profeta mais velho. Ele ficou sabendo o que esse profeta ele tinha feito. Ele ficou sabendo o que esse profeta tinha feito. Essa notícia assim, ó, espalhou, meus irmãos. Espalhou, olha, veio um profeta de Deus aqui em Betel, e ele profetizou contra o altar de Deus. Sabe na hora que a notícia corre? Vai ouvir um vídeo na internet, ó, essa notícia correu. O pastor estava pregando corretamente. Ele estava ali fazendo uma visita e pregou ali na igreja. O pastor deu uma oportunidade para ele, mas ele estava corretamente, o texto bíblico certinho, ensinando certinho. E tinha um rapaz perdido, se levantou e falou assim, ó, para o pastor: isso é errado, ele está ensinando errado. O pastor, líder mesmo da igreja, ele levantou assim: ei, eu sou o pastor aqui, pode continuar pregando, pastor. Quando ele terminar, você conversa com ele, rapaz. Respeita, continua pregando. Eu gostei assim do jeitão do pastor. O pastor não se abalou. Então, ó, às vezes não fica se abalando com o que as pessoas vão falar de você.
Ele continuou ali ministrando, mas isso cresceu. Assim, uns entraram ali no tema, não, o pastor falou corretamente, o rapaz agiu errado. Isso cresceu. Tem um apóstolo aí, o apóstolo Wesley, que ele morreu esses tempos aí, né? Assim, 26 anos, assim, ele levou um tiro na cabeça. Assim, isso tá crescendo, assim, todo mundo tá ouvindo, não sei se vocês já ouviram. Isso está repercutindo, assim, vamos dizer assim, na internet. Então assim aconteceu com esse profeta. Quando ele profetizou, chegou até aos ouvidos de outro profeta. O profeta fala para os filhos assim: arruma um jumento aí que eu vou atrás dele. Ele vai encontrar esse outro profeta que Deus usou ele, sim ou não? Sim ou não? Sim, porque ele ficou parado. Ele parou. E ó, toma cuidado para não ficar parado. Deus, ele fala, continua me buscando. E quando ele encontra com esse profeta, assim, parado, tudo bem. Você é um servo de Deus, fiquei sabendo que você foi lá em Betel, profetizou contra o rei Jeroboão. Eu também sou um servo de Deus. Vamos lá em casa comer um pão e beber uma água. O que Deus tinha falado para ele não comer nem beber? Nem pão nem água. Às vezes é interessante como as pessoas sabem o que você está fazendo em jejum. Às vezes eu estou de jejum de café, assim, eu e Deus, não estou falando para ninguém. Toma um cafezinho junto comigo, né? Assim, né? Esse tempo estava eu e a Jane, né, Jane? A Jane falou, vamos tomar um café, pastor, eu gosto tanto do seu café. O que eu fiz, né, Jane? Eu falei assim, olha aqui, tentação. Eu vou fazer o café para ela. Eu fui lá, fiz o café, aquele cheirinho, né? E eu olhava assim no relógio da Jane, a Jane via, eu agoniado. Assim, é 10h30 ainda, né, Jane? Assim, cafezinho saiu, você viu, você, Jane. Aí a Jane falou assim, você não vai tomar não, pastor? Eu não vou não, Jane, eu não posso não. Depois, né, Jane, a gente conversando, não apareceu um outro irmão, o irmão Irã. Ele veio aqui, pastor, vim tomar um cafezinho com o Senhor. Eu falei, hoje não, eu posso te servir. Mas é bem interessante como as pessoas sabem, né, o seu propósito com Deus. Elas vão certinho ali. Esse profeta fala assim, vamos lá em casa comer. Aí ele pega e fala a verdade para ele. Fala assim, eu não posso não, porque Deus me ordenou para mim não comer, nem beber água, para mim voltar pelo outro caminho. Sabe o que esse rapaz ele vai falar? Ele fala assim, mas um anjo de Deus falou comigo, e falou para você ir junto comigo para minha casa, comer um pãozinho, uma aguinha. Olha aqui, no capítulo 13, no versículo 16. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. No versículo 18, tornou-lhe ele também, eu sou profeta, como tu. Um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo, faze eu voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. E o que aconteceu? No versículo 19, então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Meus irmãos, entenda isso. Quando era Jeroboão, que era do mundão, ele reconheceu, falou assim, você não é de Deus não, eu não vou comer aí não, foi fácil. Mas agora está vindo um profeta, o irmão dele, a mesma fé. E o irmão dele na mesma fé está falando palavras ao contrário. Olha, no Provérbios capítulo 6, versículo 26, Salomão vai dizer assim, meus irmãos, que uma prostituta, é fácil você reconhecer. Quem não já andou numa avenida que tinha prostituta ali?
Às vezes, por exemplo, você não está andando assim numa avenida, tem as prostitutas, elas não ficam, às vezes, umas meia horinha aí comigo. O que você faz assim? Você sai andando, porque você sabe que é uma prostituta. Você fala, não vou me envolver, não, Deus não curte isso não. Mas agora, Salomão também vai dizer em Provérbio, mas a adúltera, ela vem disfarçada, ela vem toda elegante. Às vezes ela pode vir de gravata para as mulheres, para os homens, como uma serva de Deus ali, só assim, se aproximando e lançando palavras que vai levar essa pessoa para o erro, meus irmãos. Igual eu disse aqui, é um profeta também. E ele está falando que o Senhor tinha dado uma ordem para ele, através de um anjo, para que esse profeta voltasse. Ele vai voltar. Eu quero falar para você, meus irmãos, que às vezes pode aparecer pessoas, até mesmo da sua família, marido. Às vezes eu já falo, na igreja, comigo já aconteceu. Pessoas querer me levar contra a palavra do Senhor. Eu falei, não. Você não está sendo usado assim por Deus. Você está querendo que eu saia fora da palavra do Senhor. E a gente tem que tomar cuidado, meus irmãos. Sim ou não? Sim ou não? Esse homem é um homem de Deus? Mas ele está sendo usado ao contrário. É igual, entenda uma coisa, presta bem atenção que isso é sério que eu vou falar. É igual Jesus Cristo. Quando ele estava junto com os discípulos, ele vai perguntar para os discípulos: quem eles dizem aí que eu sou? Um João Batista, Elias, um dos profetas. E vocês, o que dizem? E Pedro vai dizer assim: tu és o Filho de Deus. Satanás já falou assim: isso daí está íntimo. Porque Jesus Cristo vai falar: quem te revelou isso foi o Espírito Santo. Satanás vai falar: é isso aí que eu vou trabalhar. Esse aí é íntimo, está perto demais. Onde que Jesus vai, ele está atrás. Até que chegou um dia, Jesus Cristo começou a falar: isso vai acontecer para se cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus na minha vida é essa. Pedro, ele vai abrir a boca, Satanás: agora Pedro, agora é o momento, eu não vou permitir. Jesus Cristo falou o quê? Para trás, Satanás, você não entende as coisas do céu. Isso, meus irmãos, eu falo para você vigiar, porque às vezes um pastor pode te aconselhar errado, um obreiro pode te aconselhar errado, um levita pode te aconselhar errado, um irmão que está dentro da igreja, ele pode te aconselhar errado. Por isso que você tem que ter a palavra do Senhor. Uma vez, vou dar um testemunho. Uma moça, ela se apaixonou por mim, assim, para falar para ela assim, que Deus não permitia, porque ia contra a palavra de Deus. Era difícil. E eu tinha que gravar o clipe lá, Volta para Casa do Pai. E o cunhado dela era pastor daquela igreja que eu queria gravar, porque ele era pastor da igreja de Mauá e eu era pastor da igreja do Edu Chaves. O pessoal que gravava junto comigo, eles moravam ali em Mauá. Então assim, ficava mais fácil eu ir para Mauá do que eles ir para o Edu Chaves. E eu fui conversar com o cunhado dessa moça que gostava de mim. E falei para ele assim, falei: posso gravar? Ele falou: não, pode gravar. Pode gravar, pode gravar, pode gravar. Uma vez eles até me convidaram para me louvar na igreja. E depois que eu fiquei sabendo que não era para mim adorar a Deus não, era só para me aproximar da moça, para me conhecer ali a moça, só para me aproximar mais dela. Depois, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei chateado. Assim, mas voltando para a história, eu falei para ele: posso gravar aqui? Era 2 gravações. A primeira gravação era com os músicos, e depois eu ia fazendo uma gravação, eu fazendo um apelo. Ele falou: não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. E ela conversando comigo. Fiz a primeira gravação e ela vinha conversar comigo, até que chegou um dia que eu falei para ela mesmo. Fiz a primeira gravação e faltava a outra gravação. Mas eu falei para ela, falei assim: me desculpa, mas eu não posso namorar com você. Você é bonita,
mas assim, você mesmo falou que você se separou porque o amor acabou. E outra, você falou que você era cristã, o seu ex-marido também era cristão, então eu não posso, me desculpa, eu não posso ir contra a palavra de Deus. Teve outros pastores que até falaram para mim, não, isso é besteira sua. Eu falei, não é besteira minha, eu vou guardar a palavra do Senhor. Outros pastores que diziam ser de Deus também. Por conta disso, faltava outra gravação, estava perto. Eu liguei para o pastor, assim, ele não estava me atendendo. Eu falei, eu acho que ele está em alguma reunião. E eu fui falar com ele novamente, assim, até que ele me atendeu. E aí, pode marcar para tal dia? Ele pegou e falou assim, ó, aqui não. Você não vai mais gravar, não. Eu falei assim, não, tá bom, eu tinha entendido. Eu sou assim, ó, pelo telefone eu não gosto de falar muito, não. Para quem me conhece, é cat. Vamos aqui, ó, nós dois, olhando assim, oi no oi. Quero ver se você tem coragem de falar tudo na minha cara, assim. E eu peguei, esperei a reunião dos obreiros. Quando chegou lá, eu mesmo falei para ele assim, ó, eu tenho idade para ser o seu pai. Eu quero respeito. Olha, eu vou deixar bem claro, nunca fiquei com a sua cunhada e nunca vou ficar, nunca dei nenhum beijo nela. E nunca vou dar, nem que a gente venha a ser as últimas pessoas aqui na terra. Mas eu não vou quebrar a palavra do Senhor. Eu não vou quebrar a palavra do Senhor. Como eu já era cristão, assim, eu falei assim, ó, mas eu quero te agradecer, assim, pela primeira gravação. Quero te agradecer, obrigado mesmo, viu? Obrigado, mas quero deixar bem claro, eu não vou quebrar a palavra do Senhor. E continuei. Então, ó, voltando aqui, Deus tinha dado uma ordem para ele. E assim também, meus irmãos. Assim, ó, já vi histórias, assim, vou colocar como exemplo na pregação, de pessoas se orientar com o pastor sendo de Deus, mas orientar errado. Ó, você pode se separar. E, por exemplo, a moça não poderia se separar. E quando, por exemplo, eu conversei, assim, veio falar comigo, eu falei, não, você não pode separar. Pela palavra de Deus, você não pode separar. Aí eu até, assim, até comentou comigo, não, eu conversei com o pastor tal, assim, ele falou que eu poderia. Eu falei assim, ó, ele está errado. Ele está te orientando errado. A palavra de Deus fala assim. E isso eu quero passar para os irmãos. Muitas pessoas vão querer te orientar contra a palavra de Deus. Contra a palavra de Deus. Ó, tem coisas, meus irmãos, que se você não fizer a palavra que Jesus Cristo mencionou, se você não fizer, se você não cumprir, assim você vai para o inferno. Não, tem coisas que não, que Jesus Cristo disse que você não vai para o inferno se você não cumprir. Vou colocar um exemplo. Assim, Jesus Cristo disse, olha, quando você for convidado a ir para uma festa, senta nas últimas cadeiras. Não senta na primeira cadeira, porque senão pode chegar alguém ali que era convidado e depois você mandar você sentar, você levantar e a outra pessoa sentar no seu lugar. Assim, aí você vai ser envergonhado. Se você entrar numa festa e sentar na primeira cadeira, assim, você vai para o inferno por causa disso? Sim ou não? Não. A única coisa que vai acontecer é que se chegar um convidado ali, ele vai pedir para você levantar, me desculpa, essa cadeira estava reservada. Você vai ficar envergonhado. Você entendeu? Mas agora tem coisas que Deus ele deu uma ordem. Não. É igual assim, ó, eu falo, vou colocar um exemplo de tatuagem. Deus ele fala lá, nega a si mesmo. Aí vem uma outra pessoa e fala assim, não pode. Pode. Está indo contra a palavra de Deus. Deus ele fala assim, fuja da fornicação. Aí vem um outro pastor e fala assim, não, você está aceito. Você já tá, nos olhos de Deus você já está casado. Você já mora junto com a moça. Não, o que ele está falando é errado. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O que eu estou falando? Então aparecem pessoas, até mesmo para aconselhar erradamente. E o que vai acontecer? Esse mesmo rapaz que foi usado, mentindo, que
fez esse rapaz quebrar a palavra de Deus. Eles lá sentados numa boa. Esse pão tá gostoso demais, hein? Eita, dá um pouquinho mais dessa. Eita, tava com fome, viu? Tava com fome. Aí agora Deus toma esse profeta velho que falou para ele voltar. Aí Deus agora toma ele. E Deus vai dizer assim, quer ver no versículo? No versículo 20. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. Exclamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água, no lugar de que te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Você imagina assim um clima. O cara estava comendo ali. De repente, o mesmo profeta que falou com ele, que fez ele pecar, agora Deus está usando a boca dele. Ó. Você não guardou a minha palavra. Então, ó, presta bem atenção. Tem muitas pessoas que vão parecer de Deus e vão te aconselhar errado. Você tem que ficar atento. Sempre, até se eu chegar em você for te aconselhar, assim, fica meditando. Vê se bate. Eu estou falando sério, tem pessoas que morrem por conta disso. Entra em relacionamento por conta de maus conselhos. E ó, ele vai sair um leão, ele está no jumento, o leão pega ele. O leão come o quê? Jumento ou homem? O leão matou ele. Sabe o que depois acontece? O leão e o jumento ficam assim, os dois parados, só olhando ali o cadáver. E o leão representa quem? O diabo. Pedro vai falar assim, ó: vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, meus irmãos, ele anda ao derredor. Ó, me desculpa a franqueza, às vezes pode ser o seu marido, que pode ser usado por diabo ali, falando para você fazer coisas erradas. Às vezes pode ser a pessoa mais próxima de você, um obreiro, pode ser, te aconselhando errado. É bíblico. É igual eu coloquei um exemplo ontem, assim, para os obreiros, que ó, meus irmãos, isso é sério e devemos tomar cuidado. Às vezes, por exemplo, acontece de pessoas se rebelarem assim contra mim, contra o ministério, com o que eu prego. Por isso que eu falo, tem que ter o discernimento de espírito, porque você vai ter que ficar do lado certo ou do lado errado? Certo. Do lado certo ou do lado errado? Do lado certo. Do lado certo. E por exemplo, os irmãos, eles me acompanham e tem o discernimento de espírito, que ninguém fica me seguindo, não, segue a palavra. Eles vê lá, o errado foi fulano, o errado foi ciclano, o pastor está certo. Assim, por exemplo, dependendo das coisas, a gente mesmo fala assim, ó, pode sair. Pode dois justos andar junto, não havendo concordância. E a gente fica continuando, ó, tá certo, o pastor tá certo, fulano tá errado, a gente também. Mas eu quero ver quando for um parente de alguém. Você entendeu? Você conseguiu pegar? Quando for assim, por exemplo, a Fran está trabalhando junto com a gente na obra. Aí eu pego no pé do Ícaro e, ó, você está errado, né? E a gente começa a ter aquele atrito. O Ícaro pensa que ele está certo e eu falo, não, você está errado, você está agindo errado. Aí a Fran fica assim, ela sabe que quem está agindo errado é o Ícaro, mas é familiar dela, é próximo dela. O certo é você ficar do lado de quem, Fran? Do lado certo, né? Do lado certo.
E o que acontece? Muitas das vezes a pessoa se coloca para o lado errado. E eu falo assim, biblicamente, quem conhece a Bíblia sabe que aquele que apoia o lado errado também é errado. Ele cai no mesmo erro. Pode ser um parente, meus irmãos. Vocês têm que ser firme para falar assim, ó, você está errado. Você tem que se arrepender, eu não vou mudar não. Eu vou continuar porque você está no erro. Eu não vou trazer maldição para a minha vida não. Você entendeu? Porque é fácil, quando pimenta nos olhos dos outros é fresco, não é? Mas quando acontece com a gente? Então devemos, meus irmãos, assim ficar atento. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho. Então, ó, devemos ficar atento. Porque, ó, o leão representa o diabo. O diabo fica andando ao derredor. Às vezes ele está procurando um coração que já está magoado, que já está assim, já está cansado de andar. Aí quer deixar outras pessoas também parar de andar. Tem pessoas que estão magoadas com o Evangelho, assim, por exemplo, e fala assim, não, isso para mim não é Evangelho, e prejudicar outras pessoas. Prejudicar outras pessoas. Entenda isso. O jumento, ele está junto do leão. Por que o leão não come o jumento? Porque o jumento representa as pessoas que estão no mundo. Você entendeu? O leão fala assim, meu, você já está no meu time. Era só ele. E olha aqui, ó, o boato que vai correr, que o leão tinha devorado. Esse profeta, notícia ruim e boa, sim ou não? Esse profeta, ele vai atrás. Assim, quando ele chega lá, ele vê que o leão não tinha devorado o corpo, ele só tinha matado. Aí ele pega o cadáver, coloca em cima do jumento e segue. Você entendeu? Mas ó, um ensinamento é esse para os irmãos. Reconhecer uma pessoa que está no mundo e fala besteira e aconselha erradamente é fácil. Eu quero ver quando vier uma pessoa dizendo ser de Deus, e pode até ser, mas naquele momento ele está aconselhando erradamente. Por isso que devemos tomar um grande cuidado até mesmo para aconselhar. Eu já vi pessoas aconselhar a mulher para trair dentro de igreja. Você entendeu? E contra a palavra de Deus. E aqui o segredo meus irmãos, é guardar a palavra de Deus. É igual aqui, eu estou pregando do jeito correto. Às vezes, por exemplo, chega um padre lá e fala assim, não, idolatria, conversa dele, a gente nem idolatra nada, não. E fica não guarda a palavra de Deus. E outros exemplos aqui, quem entendeu, quem está entendendo, diga amém. Você entendeu? Então a palavra de Deus está falando com você, guarda, toma cuidado para ninguém roubar a tua coroa. Eu estou me colocando também, meus irmãos. Eu não estou me tirando fora não, eu estou no mesmo barco do que vocês. Eu ainda estou aqui nessa barraca, como diz Paulo. E devemos vigiar. Devemos vigiar, amém? Glória a Deus. Então ó, confia no Senhor. Continua aguardando a palavra do Senhor. Olha para o irmão que está do teu lado e seja usado. Olha, continua aguardando a palavra do Senhor. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Continua. Se alguém vier falar algo que não diz com a palavra, é Satanás usando. Amém, meus irmãos? Então essa é a palavra do Senhor. E eu falo assim, que palavra, né? Que ensinamento, sim ou não? Discernir ali quem é de Deus. E às vezes pessoas que são de Deus, mas está deixando. Quem já recebeu um conselho errado aí? Quem já? Fala aí para mim. Erga a mão, tem mais gente? Sim ou não? Dá um conselho errado, estraga famílias. Estraga. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Podem ficar de pé. Você vê que depois Deus cobrou. Eu não falei para você, ô coração de pedra. E olha, toma cuidado para não parar, meus irmãos. Assim, quando você para, o inimigo vem. E ó, quando você está cansado, meu irmão, sabe, você ouve qualquer coisa. Você está cansado, você aceita qualquer coisa.
né? Continua andando, continua esperando em Deus, continua esperando em Deus. Amém. Feche